Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui lendo a Bíblia, no nosso Leia a Bíblia. Estamos no capítulo 13 de Lucas. Então pega sua Bíblia, papel, caneta, faça uma oração. Espírito Santo, fale comigo, eu quero conhecer-te, ó Deus. E bora lá. Vamos lá? Lucas 13. Por essa época, então na época do contexto que nós estamos lendo aqui em Lucas, Jesus foi informado que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galiléia enquanto oferecia sacrifício. Então Pilatos foi lá, pegou essas pessoas e assassinou elas acredito, um ritual, alguma coisa assim, oferecendo sacrifício. E aí Jesus vai fazer a seguinte pergunta: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galiléia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas, se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Eu não me recordo se tem esse fato na Bíblia, no Velho Testamento, ou se Jesus está falando de algo aqui presente, tá? Não. E voltou a lhes dizer: Ao menos que se arrependa, todos vocês também morrerão. Então Jesus contou a seguinte parábola: Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar fruto nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: Esperei 3 anos e não encontrei figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais um ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não der, mande cortá-la. E aí, bom, aqui Jesus ele está dizendo, né, que se a gente não se arrepender, a gente vai morrer. E ele conta a história de uma figueira, né, que não dava frutos. O dono falou, ó, pode arrancar, porque isso aí só está ocupando o lugar, né? E aí o jardineiro disse, dá mais um ano, eu vou adubar ela. Se ela não der figo, aí você manda cortar. Eu não sei exatamente o que Jesus está querendo dizer, ou seja, quero dizer para você que isso não é uma afirmação absoluta, mas a minha interpretação, quando eu olho para o contexto que a gente acabou de ler sobre arrependimento, eu acredito que de uma forma muito especial o Senhor está dizendo para nós: olha, eu estou aqui, eu estou cuidando de vocês, eu estou falando com vocês, né? O Espírito Santo ele pode nos dar todo o adubo, todo o cuidado que a gente precisa para que a gente frutifique, né? Frutos do Espírito, frutos de arrependimento. Mas se nós estamos aqui ouvindo a palavra, estamos sendo cuidados, estamos sendo zelados e nada for transformado em nós, não há o que fazer. Não no sentido de falta de poder, mas no sentido de que, né, nós tivemos a nossa oportunidade. Então, eu gostaria de dizer para você, arrependa-se enquanto é tempo. Aproveite as oportunidades. O Senhor está falando com você, o Senhor está cuidando de você, o Senhor está trazendo recursos para que você ouça a palavra, para que você se arrependa. Você vai insistir em não se arrepender? Isso é algo muito importante e muito sério. Então, fica aqui esse conselho a você. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada há 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus chamou para perto e disse: Mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: Hipócrita, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e levam dali para lhe dar água? Essa mulher é filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Então, Jesus está trazendo aqui um relato de que a mulher foi curada no sábado. No sábado o povo não trabalhava, né? Tem toda a questão da lei ali do Velho Testamento e o povo seguia. Só que qual que é a questão? A questão é que as coisas básicas, né? Que às vezes não é um serviço muito árduo, como soltar o boi para ele pastar e todas essas coisas, eles faziam. E aí não considerava como trabalho, mas curar não podia, né? A mulher, então assim, até sexta-feira você pode ser curado, hoje não. E aí Jesus está explicando e está denunciando ali, né? Que eles estão
eles estão se apegando não ao princípio, né, daquilo que foi passado, mas a um rigor que os convém, né? E só quando os convém eles têm. Então Jesus está trazendo isso e o povo se maravilha com esse milagre. Então Jesus disse: com o que se parece o reino de Deus? Com o que posso compará-lo? É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresceu e se tornou uma árvore, e os pássaros fazem ninho em seus galhos. Disse também: com o que mais parece o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento, em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Algo muito importante, né? Jesus está comparando com 2 coisas pequenas. A mostarda, que é considerado um dos menores grãos, mas você planta e ela cresce, sendo possível até um passarinho fazer ninho, né? Ou o fermento, que você também põe só um pouquinho pela quantidade em comparação com a quantidade de farinha, mas ele fermenta toda a massa. E o que Jesus está dizendo? Que quando o reino de Deus chega, ele vai fazer a diferença. Ele vai crescer ali onde ele está. E aí, Jesus foi pelas cidades e povoados ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa estiver trancada a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Muito importante a gente entender que todas as vezes que Jesus vai trazer uma parábola sobre as pessoas não entrarem no reino de Deus, sobre elas não estarem ali juntos, né? Ele não traz a questão do que elas fazem, mas se Deus as conhece ou não, tá? Então vocês dirão: não comemos e bebemos com o Senhor e o Senhor ensinou em nossas ruas? Ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Afasta de mim todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda a parte, do leste, do oeste, do norte, do sul, para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus. E prestem atenção, alguns últimos serão os primeiros e alguns primeiros serão os últimos. Então Jesus está trazendo toda essa questão aqui, tá? Naquele momento, alguns fariseus lhe disseram: vá embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo. Jesus respondeu: vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar os demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia realizarei meu propósito. Sim, hoje, amanhã e depois de amanhã devo seguir meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada, e você nunca mais me verá, até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus está dizendo aqui basicamente o que vai acontecer sobre Jerusalém, né? E ele vai citar essa questão desde o Antigo Testamento, tá? Então, eu não sei exatamente que dia Jesus disse isso, mas logo mais ele ia morrer. Bom, pessoal, eu vejo vocês no próximo, tá? No capítulo 14. Até lá!